não é o que Deus tem para você, amém? Deus quer te fazer a imagem e semelhança de Jesus. Essa é a sua missão. Se você tem algo errado na sua vida, não aceite isso como algo normal. Ah, eu sou assim mesmo. Não. Jesus pode te transformar em alguém diferente. Alguém parecido com Ele. A imagem e semelhança dele. Mas para isso, querido, essa corrida exige disciplina, perseverança, esforço e condição espiritual. Olha aqui que Paulo fala, não precisa abrir. Em 1 Coríntios 9, 27. Você que está anotando, anote aí, 1 Coríntios 9, 27. Paulo, um grande pregador, o último dos apóstolos, um grande homem de Deus. Olha só o que Paulo falou. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Imagina, se Paulo vivia uma vida de disciplina, de esforço, de perseverança, de dependência do Espírito Santo de Deus, temendo ser desqualificado, será que eu e você podemos sofrer a mesma dificuldade? Paulo está lutando consigo mesmo, lutando para que ele não caísse em pecado, para que ele vivesse uma vida, de fé, de testemunho, de honra, de consagração, de santidade diante de Deus. E será que você tem buscado isso para a sua vida, meu irmão? Será que você tem buscado a face de Deus desta maneira? Será que você tem tido domínio próprio? A Bíblia diz em 2 Timóteo 1,7, Deus não tem nos dado espírito de covardia ou de medo, mas de poder, amor e domínio próprio. Todo crente que é cheio do Espírito Santo de Deus, ele tem domínio próprio. Ele consegue se segurar na hora. Ele consegue ser cheio de amor. Ele consegue ser cheio de poder de Deus. Será que você tem controlado seus temperamentos? Seu temperamento, sua ira, sua raiva, seu ódio? Será que você tem vivido uma vida por fé, querido? Nós vemos no primeiro ponto, Deus nos coloca na carreira da fé. Todos entenderam isso? Amém? Em segundo, quais são as estratégias para vencer esta corrida? Onde Deus nos coloca, onde somos confrontados, onde há obstáculos, há dificuldades, há assédios, há tentações, mas Deus nos promete a vitória. Todos aqueles que se esforçarem, que foram disciplinados, que sejam disciplinados, que sejam perseverantes, que tenham uma condição espiritual aceitável diante de Deus. Pastor, quais são as estratégias? Se você estiver anotando, anote aí. Quais são as estratégias para vencer esta corrida? Em primeiro lugar, a Bíblia diz, deixemos todo o embaraço. Pastor, o que é um embaraço? No original, a palavra embaraço significa peso excessivo, opressão de carga, carga excessiva. Muitas pessoas têm embaraço na sua vida. Imagine um corredor que tem 800 metros para correr, com os seus pés amarrados. Como é que ele vai correr? É impossível. Só se ele pulando, né? Igual aquela corrida de saco. Quem é que vai chegar correndo? Quem é que vai chegar primeiro? Aquele que corre com os pés sem amarra ou sem embaraço? Ou aquele que vai pulando igual um sapinho até a linha de chegada? Muitos irmãos dentro da igreja estão assim, queridos, embaraçados, com os pés ataviados, com a sua vida ataviada, carregando um peso excessivo, peso de pecado, às vezes peso da própria opressão, julgamento próprio. Tem vivido uma vida, colocado às vezes uma carga que Deus não coloca sobre você, querido. Jesus olha para mim e para você e diz, lançai sobre mim o vosso fardo, porque o meu fardo é leve, o vosso jugo lança sobre Jesus. O fardo de Jesus é leve, o fardo que Ele coloca sobre você. Será que você não tem te imposto, te cobrado demais? Tem gente que se cobra muito e vive uma vida de opressão, uma vida de tristeza, uma vida amargurada, uma vida sem alegria, porque tem se cobrado aquilo que Deus não cobra dela. Tem vivido uma vida amarrada, uma vida embaraçada. Talvez na área financeira, meu irmão, será que não tem um embaraço na tua vida financeira? Será que não tem um embaraço na tua vida familiar, que você está escondendo? Deixe de lado todo o embaraço, amém?
Existem também embaraços espirituais, opressão demoníaca, influência de Satanás, porque você deu uma legalidade a ele. Jesus Cristo quer te libertar de todo embaraço em nome de Jesus, para que você possa correr a carreira que te está proposta, a carreira da fé, a jornada da fé, rumo ao descanso para as nossas almas, amém? Outra dica que a Bíblia diz: deixemos todo o pecado que de tão perto ou tão de perto nos rodeia. Será que você tem brincado com o pecado, querido? Brincado com o pecado? Você não pode brincar com o pecado, você tem que fugir do pecado. Como José fez. Foi assediado, ele não ficou brincando com o pecado, ele saiu correndo. Saiu correndo. Será que quando você sente o cheiro do pecado se aproximando de você, você sai correndo? Ou você brinca: não, eu sou forte, pastor. Eu sou musculoso espiritual. Cuidado, meu irmão. Esta pedra pode fazer você tropeçar, te ferir, te machucar e te tirar da corrida, da fé, da jornada rumo à pátria celestial. Não brinque com o pecado, deixe de lado todo o pecado. Talvez um pecado oculto, talvez um pecado, aquele pecado que está escondidinho, que ninguém sabe, mas Deus sabe. Nós lemos aqui: todas as coisas estão patentes e visíveis diante daquele da qual nós teremos que dar conta. Um dia todos nós teremos que dar conta da nossa vida, daquilo que estamos fazendo com a nossa vida. E o que você está fazendo com a sua vida, meu irmão? Será que tem algum pecado de estimação, como fala o pastor Rodrigo? Um pet pecado? De estimação que você... Deixemos de lado todo o pecado que nos assedia, amém? Pecado rotineiro, sempre cai no mesmo erro, sempre cai nas mesmas falhas. Aquele pecado que você considera como inofensivo, entre aspas. Ah, pastor, mas só uma mentirinha, só uma enganadinha, não faz mal para ninguém. Como é que você tem levado? Será que você tem levado a sério as leis que regem a corrida da fé? O promotor desta corrida está vendo. E a sua postura de coração definirá se você chegará à linha de chegada como um vencedor, ou cairá prostrado diante desta corrida, ou abandonará esta corrida pela falta de fé e de postura diante de Deus. Disciplina, perseverança, esforço. O pecado é como uma ferida que se aloja dentro de você. Se você não tratar a ferida no seu corpo, o que acontece? Ela vai crescendo, ela vai inchando, ela vai se apodrecendo, vai destruindo, vai ampliando dentro do corpo, até o ponto em que você tem que amputar determinada parte do corpo, ou retirar ela, porque você não tratou daquilo que necessitava ser tratado. Precisamos ser curados por Jesus, amém? Precisamos colocar a nossa vida e o nosso coração debaixo do sangue de Jesus. Abandonarmos o pecado para que o perdão de Deus seja derramado sobre o nosso coração e sobre a nossa vida. Deixarmos de lado todo embaraço, deixarmos de lado todo o pecado. Outra coisa interessante que a Bíblia diz é: corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Como é que você tem vivido a sua vida cristã, meu irmão? Será que todo afobado? Será que você é um crente imediatista? Ora e quer que na hora as coisas aconteçam na sua vida? Crente imediatista, querido, vai abandonar a corrida da fé, porque quer que Deus seja o Senhor dele. E a Bíblia revela que o nosso Deus é o Senhor. Jesus é o nosso Senhor, é Ele quem define o tempo dos seus milagres, o tempo sobre a nossa vida, como as coisas devem acontecer. Será que você tem sido imediatista, meu irmão? Será que você tem sido afobado na sua vida? A Bíblia diz: corramos com paciência. Será que você tem vivido ansiosamente, cheio de ansiedade e preocupação? Isso revela apenas uma coisa: falta de dependência de Deus.
falta de fé, falta de confiança de que Deus está no controle de todas as coisas, que Deus dirige a sua vida, que Deus está ciente das suas necessidades, que Deus cuida de você como Deus promete. Será que você tem vivido imediatista, afobado, ansioso? Lembre-se que Deus é fiel. Amém? Outra coisa que a Bíblia nos mostra é olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Para quem que nós temos que olhar? Para Jesus. Tem gente que tem olhado para os homens. Os homens vão te ferir, queridos, infelizmente. As pessoas podem te abandonar. As pessoas podem te ferir. Quando eu estou falando isso, não significa que você não possa confiar mais em ninguém e nem ter relacionamento. Não, eu estou dizendo que quem tem relacionamento com pessoas, no meio do relacionamento, uma hora ou outra, pode acontecer algum desastre. Não é verdade? Um ferir o outro, um machucar, um fazer aquilo que o outro não gostava. Será que você tem colocado os olhos em pessoas, em homens? Tem gente que tem colocado os olhos em denominação, os olhos sobre o templo, sobre a igreja, sobre as coisas, sobre o carro, sobre os bens. Esses vão abandonar a corrida da fé. Porque o dia que sofrer alguma decepção, alguma ferida, algum abandono, ele vai ainda culpar a Deus, o autor da corrida da fé. Mas se você olhar para Jesus, meu irmão, a Bíblia promete que Jesus jamais vai te abandonar. Talvez os teus filhos te abandonem, talvez a sua esposa, o seu esposo, os seus pais, talvez te abandonem. Tomara a Deus que isso nunca aconteça. Mas os seres humanos são falhos. Agora, Jesus jamais falhará com você, amém? Jesus jamais te ferirá, Jesus jamais vai querer o mal seu, vai querer te prejudicar, te ferir, te machucar. Jesus quer o teu bem, Jesus quer te curar, te libertar, te salvar e te restaurar, meu irmão. Este é o segredo da vida cristã. Olhar para o autor e consumador da nossa fé. Olhar para Jesus. Olha o outro segredo que a Bíblia nos ensina. Trazer à memória o sacrifício da cruz. Olha só, pelo gozo que lhe estava proposto, ou seja, para a alegria que estava no coração de Jesus, em ver os santos redimidos, aqueles que confiavam nele, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Meu irmão, quando você estiver passando por uma luta, por uma dificuldade, quando você talvez estiver manquejando na fé, ou talvez pensando em abandonar o barco da fé, olha para a cruz de Jesus e lembra daquilo que Ele fez por você, amém? Lembra do preço que foi pago. Traga à sua memória o sacrifício de Jesus. Se for preciso, assista aquele filme do Mel Gibson, da paixão de Cristo, e você será revigorado em sua fé. Você verá tudo aquilo que Jesus fez, sofreu, vergonha, afronta, dores, humilhações, tudo isso, para que você saísse vencedor da carreira da fé. Para que você saísse vencedor da jornada da fé. E Deus te fez um vencedor, amém? Talvez o inimigo tenha lançado ao seu coração de que você é um derrotado, que você é um fracassado, que você não tem valor. Jesus diz, você é um mais que vencedor. Você é um vencedor. Deus te chamou para ter a vitória, para correr a corrida da fé. Mas Deus te deu poder e estratégias. E a palavra de Deus para te dar direção, para que você vença a corrida da fé. Viva a fé, querido. O justo viverá pela fé. Você quer ter uma vida vitoriosa? Viva pela fé. A fé sempre vencerá. A fé inabalável é vitoriosa. A confiança em Deus jamais vai te decepcionar, meu irmão. O justo viverá pela fé. Fecha os seus olhos, coloca a mão no teu coração rapidinho. E fala comigo, o justo viverá pela fé. Fala comigo, eu viverei pela fé, olhando para Jesus, o autor e consumador da minha fé. Amém, querido? Traga à memória o sacrifício da cruz. Considere tudo aquilo que Ele sofreu por amor a